hoje eu quero falar com os irmãos sobre duas Páscoas. A Páscoa do Senhor e a nossa Páscoa. A Páscoa do mundo eu nem pretendo mencioná-la. Talvez faça isso muito rapidamente no final. Mas quero mostrar para os irmãos a Páscoa do Senhor, ou a primeira Páscoa, a nossa Páscoa, e nos deleitarmos na graça e no amor transbordante do Senhor. Porque Páscoa é isso. Páscoa é a celebração do amor, da graça de Deus revelada a nós no sacrifício do Cordeiro. Amém? Êxodo capítulo 12, verso de 1 a 14. O Senhor disse a Moisés e Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo, juntamente com ervas amargas e pães sem fermento. Não comam a carne crua nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandália nos pés, cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite, passarei pelo Egito, matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não atingirá quando eu ferir o Egito. Esse dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes o comemorarão como festa ao Senhor. Comemorem-no como decreto perpétuo a vocês. A Páscoa do Senhor, ou a primeira Páscoa. Meus queridos, esse texto relata a primeira Páscoa, a instituição da Páscoa. Depois do povo hebreu ter passado 400 anos escravos no Egito, diz a Bíblia Sagrada no capítulo 3, versos 7 e 8 desse mesmo livro, que o povo clamou ao Senhor, o Senhor ouviu a oração do povo e desceu para livrá-los da mão de Faraó. E Deus escolhe então Moisés como seu servo, como o libertador, como seu porta-voz, aquele que iria até o Faraó dizer: liberte o meu povo, para que o meu povo vá e me sirva. Mas é claro que Faraó não consentiria isso tão livremente, de tão boa vontade. Tinha mão de obra farta e barata. O Egito estava sendo construído às custas de uma mão de obra escrava. E para que então Faraó pudesse libertar o povo de Deus do Egito, diz a Bíblia que foi necessário que ele enviasse 10 pragas, e todas essas pragas serviam para mostrar não somente ao povo de Deus o poder do Deus a quem eles serviam, ou a quem eles iriam servir, mas também mostrar para o Egito e para os deuses do Egito que o Senhor é Deus sobre toda a terra, sobre todo o universo, que Ele é o único e verdadeiro Deus e que não há Deus além dele. Por isso a 10ª praga
a gota d'água para Faraó e para todo o Egito, a morte de todo primogênito. E aqui então, na morte dos primogênitos, seria então instituída a Páscoa do Senhor, que significa literalmente passar por cima ou pular a marca. A ordem descrita era: separem um cordeiro ou um cabrito de 1 ano, macho, sem defeito, separe-o das cabras ou das ovelhas, sacrifique-o durante o dia, para comê-lo à noite. Separe o sangue numa bacia, pegue o sangue e passe nos umbrais, nas vigas, nas vergas das portas. O sangue seria por sinal de que ali naquela casa estaria um povo escolhido pelo Senhor, um povo que fazia parte da aliança que o Senhor estava fazendo com aquele povo naquele momento. E isso fica instituído então, Páscoa do Senhor, ou a primeira Páscoa, que todos os hebreus e os israelitas deveriam então celebrar perpetuamente. Celebrar a libertação do Senhor, celebrar a vitória do Senhor sobre todo o Egito, sobre todos os deuses egípcios, celebrar a vitória do Deus vivo sobre tudo aquilo que se coloca como Deus nessa terra, inclusive Faraó. E eu fiquei pensando enquanto estava lendo esse texto, por que ter que marcar uma casa para que Deus saiba que aquela casa é uma casa que pertence a Ele? Parece um pouco ilógico quando nós pensamos na onisciência de Deus. Deus é onisciente, Deus sabe de todas as coisas. E não há outra forma de pensarmos, a não ser que é claro que Deus sabia exatamente quantas pessoas, quem eram, quais seriam aqueles que estariam naquela casa. Deus não precisaria de nenhuma marca para que Ele então soubesse quem são os seus, quem não são os seus. Mas o povo precisava saber. A dinâmica aplicada por Deus, a didática de ensino, de obediência pela fé à palavra do Senhor, um marco na história, algo que esse povo teria para lembrar e relembrar e ensinar para os seus filhos de geração a geração, de que aquilo prefigurava a morte vicária de Jesus na cruz do Calvário. Não era para que Deus soubesse. A linguagem aqui é uma linguagem antropomórfica, é uma linguagem humana para que o ser humano entenda o que o divino está dizendo. Uma forma didática de ensinar o povo que a obediência pela fé na palavra de Deus nos livra do juízo de Deus, nos poupa da morte, nos poupa da escravidão, do mundo, do pecado. Nós vemos aí que esta é a Páscoa do Senhor. Então qual é a nossa Páscoa, pastor? A nossa Páscoa é Jesus, como todos vocês já sabem. As crianças têm aprendido muito bem sobre a Páscoa, como as professoras, como o Ministério Infantil tem ensinado bem as nossas crianças sobre a Páscoa de Jesus, a nossa Páscoa. Está escrito aí na sua Bíblia em 1 Coríntios 5:7, 5:7. Alimpai-vos do fermento velho para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, a nossa Páscoa, foi crucificada por nós. A comemoração da Páscoa, a dinâmica da Páscoa, a celebração da Páscoa, a prefiguração da Páscoa é muito simples, meus queridos. Simples demais, para que nós guardemos durante toda a nossa vida e não nos esqueçamos nunca que celebrar a Páscoa é celebrar a morte e a ressurreição de Jesus Cristo para nos libertar do poder do pecado, do poder da morte. Cristo é a nossa Páscoa. A Páscoa do Senhor, a Páscoa judaica, descrita em Êxodo e em alguns outros lugares da Bíblia Sagrada, mas a nossa Páscoa categoricamente afirmada pelo apóstolo Paulo aos Coríntios, a nossa Páscoa é Jesus.
nós celebramos Jesus, nós comemos Jesus, nós bebemos Jesus, nós desfrutamos de Jesus, nós nos escondemos em Jesus, nós nos guardamos em Jesus, nós vivemos nele e por ele. Agora preste atenção nos elementos da Páscoa. Os elementos da Páscoa citada no texto lido foi um cordeiro, pães ázimos ou ázimos, ervas amargas e o sangue do cordeiro. Poderia ser cordeiro ou cabrito. Na primeira Páscoa foi permitido isso, e depois isso costumeiramente se torna um cordeiro. Aí no verso 5 do capítulo 12 diz: um cordeiro ou um cabrito será sem mácula, será sem mancha, um macho, o qual tornareis das ovelhas ou das cabras. Uma prefiguração claríssima de Jesus. Prefigurava o cordeiro separado para a morte, que tinha como objetivo substituir cada primogênito que não morreria naquele dia. Esse elemento que prefigura Cristo, o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, perfeito, sem pecado, sem mancha, como está escrito em Hebreus 4,15, porque não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de se compadecer das nossas fraquezas, porém, um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Um cordeiro perfeito, sem pecado, sem mancha, sem mistura, sem nenhum defeito. O apóstolo Pedro diz na sua primeira carta, capítulo 2, verso 22, que ele não cometeu pecado algum e nenhum engano se achou na sua boca. João, o Batista, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele Cordeiro que morre substituindo eu, você, na cruz do Calvário. Aquele Cordeiro cujo sangue foi derramado para o perdão dos nossos pecados. Aquele que não tinha pecado, mas se fez pecado por nós. O justo pelos injustos, o sem pecado pelos pecadores. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O outro elemento são os pães ázimos, os pães sem fermento. No verso 8 diz: naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, juntamente com ervas amargas e pães sem fermento. Deus mesmo, neste mesmo capítulo, vai ordenar a Moisés, instruir a Moisés, como ele instruiria o seu povo na celebração da Páscoa. No verso 15 do capítulo 12, diz: durante 7 dias comam pão sem fermento. No primeiro dia tirem de casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada, do primeiro ao 7º dia, será eliminado de Israel. Assim deveria ser celebrada a Páscoa perpetuamente. O fermento aqui agora passa então a fazer menção, prefigurar, simbolizar o pecado, a impureza, a corrupção. Jesus, no entanto, vai advertir em Marcos capítulo 8, 15, os seus discípulos, e ele diz: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Cuidado, porque o fermento tem poder de fermentar, contaminar toda a massa. Fermentar, contaminar toda a massa. Um pouco de fermento leveda toda a massa. A capacidade que tem o fermento de entremear, de espalhar. Isso levaria algumas horas, e não era possível naquele dia, na instituição da Páscoa, esperar que toda a massa fosse levedada. Por isso então, apressadamente, comam o pão sem fermento. Mas a ideia que prefigurava era que o povo de Deus deveria tirar das suas vidas tudo aquilo que contamina, tudo aquilo que leveda, tudo aquilo que fermenta. Todo pecado, toda imoralidade deveria sair do meio do povo de Deus. Por isso, no primeiro dia da celebração, tirava-se todo e qualquer fermento de dentro de casa, colocava do lado de fora,
e até o 7º dia não se comia nada fermentado. E se alguém comesse, era eliminado do povo de Israel. O que Deus queria ensinar para o seu povo é que o seu povo precisa ser um povo santo, um povo separado, separado do pecado, separado da fé fermentada, separado da idolatria, separado da soberba, do orgulho, separado de tudo aquilo que nos contamina. Meus queridos, isso é assim até o dia de hoje. Deus disse para o seu povo: seja santo, porque eu sou santo. Ou sejam santos, porque eu, o vosso Deus, sou santo. Pedro, na sua primeira carta, verso 15 do capítulo 1, ele repete as mesmas palavras, dizendo: mas assim como é santo aquele que vos chamou, sejam santos vocês também em tudo o que vocês fizerem. Santidade, consagração de vida, purificação diária, retirar da vida, retirar de dentro da nossa casa, da nossa família, tudo aquilo que porventura possa nos contaminar. O terceiro elemento são ervas amargas, que serviria para lembrar a angústia, o sofrimento, a amargura de alma daquele povo que foi escravizado por 400 anos, oprimido, obrigado a viver numa cultura que não era sua, servir a deuses que não eram seus, a perderem toda a sua identidade com o Deus vivo e verdadeiro e se tornarem como um dos egípcios. Mas agora, resgatados para o Deus vivo e verdadeiro, deveriam lembrar-se de todo o sofrimento no Egito. Eles não poderiam se esquecer de forma alguma de que no Egito eles eram escravizados, humilhados e abandonados ao bem querer ou mal querer do faraó. Meus irmãos, todos nós sabemos da história. Esse povo não demora muito tempo a esquecer de tudo aquilo que Deus fez, inclusive na instituição da primeira Páscoa. Esqueceram do poder de Deus, desbancando todos os deuses do Egito, esqueceram de que eram escravos, de que não tinham identidade, esqueceram que não estavam onde Deus os havia chamado para estar. E dentro de muitos poucos meses ou até dias, já murmuravam e queriam voltar para o Egito, para comer as cebolas do Egito, para viver ainda de novo escravos do Egito, escravos de Faraó. E eu receio que isso aconteça conosco também. Muitas vezes nós nos esquecemos da nossa Páscoa. Muitas vezes nós nos esquecemos do Cordeiro Santo, sem pecado, que se entregou na cruz do Calvário por nós. E muitas vezes, por muito pouco, nós reclamamos, nós murmuramos, nós sentimos saudades do tempo de pecado, do tempo de escravidão. Nós nos esquecemos do que o pecado fez conosco, do que o pecado fez com a humanidade. Nós nos esquecemos de que o pecado gera morte. Nós nos esquecemos de que porque por um homem entrou o pecado no mundo, e com o pecado entrou a morte, logo a morte passou a todos os homens, e por causa do pecado nós temos tanta dor, tanto sofrimento, tanta opressão, nós temos tantos casamentos destruídos, tantas famílias destruídas, nós temos tantas brigas, nós temos tanta gente escravizada no pecado, nos vícios, escravizados por si mesmo, por uma ambição egoísta, por uma soberba, por um orgulho, por uma vaidade pessoal. E por causa disso, meus queridos, quantas dores, quantas angústias, quantas tristezas nós passamos, e ainda assim nos esquecemos que a Páscoa deve nos lembrar, ou trazer até nós um sentimento de gratidão por aquilo que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário, que foi infinitamente maior do que o que o Senhor fez pelos hebreus no Egito. Porque o que Deus deu para os hebreus no Egito foi uma libertação física, foi o livramento de uma morte física, mas nós, meus queridos, recebemos muito mais do que isso.
nós recebemos uma libertação eterna, nós recebemos salvação eterna, nós recebemos vida eterna. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida, Ele nos vivificou. Nós estávamos enganados numa falsa religião, nós estávamos enganados pelo nosso próprio coração, pelas nossas próprias crendices, pela nossa própria sabedoria, mas Ele nos libertou, inclusive de nós mesmos, para que nós pudéssemos viver por Ele e para Ele. Foi isso que Ele fez, isso já estava predito 700 anos antes. Isaías disse no capítulo 53, verso 4 a 6, ele diz: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Vejam o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Veja quão infinitamente maior é o que nós, a igreja do Deus vivo, Deus verdadeiro, o corpo de Cristo, recebeu por causa da sua obediência pela fé na palavra do Senhor. Porque foi assim, um dia nós ouvimos o Evangelho da verdade, o Evangelho da nossa salvação, nós cremos, fomos salvos, o Espírito Santo de Deus entrou em nós, veio morar em nós, e nós passamos a viver por Ele, para Ele, guiados pelo Espírito, para a glória de Deus Pai, por causa do sacrifício de Jesus feito na cruz do Calvário. Essa é a nossa Páscoa. Essa é a nossa Páscoa. O último elemento, o sangue que estava na bacia, que foi passado nas portas, como identificação de que aquela família pertencia à família do Senhor, prefigurava também o sangue de Jesus que foi vertido na cruz. O sangue de Jesus que nos lava, que nos purifica, que nos redime de todo pecado, toda iniquidade. Eles precisavam saber do que nós já sabemos: sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Está aí na sua Bíblia, Hebreus capítulo 9, verso 22. Quase todas as coisas são purificadas pelo sangue. Sem sangue, sem derramamento do sangue, não há remissão de pecados, porque o preço precisava ser pago, e Jesus pagou o preço por nós na cruz do Calvário. A marca do sangue do Cordeiro é o que nos livra do juízo, da ira de Deus contra o pecado, meus irmãos. O sangue simboliza libertação, perdão, livramento. Nós não fomos livres apenas deste mundo, apenas do pecado. Nós não fomos livres apenas do poder do inimigo. Nós não fomos livres apenas da nossa maldade, da nossa natureza humana, adâmica. Nós fomos livres da ira de Deus, porque a ira de Deus foi lançada sobre Jesus Cristo na cruz do Calvário. E agora não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A marca do sangue. Do mesmo modo, nós fomos libertos. Romanos capítulo 3, Fábio, verso 24 e 25. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs, foi uma proposta de Deus, Deus que propôs, Deus que ofereceu, para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Ele propôs, Ele deu, Ele nos propiciou, Ele nos tornou propícios a Ele mesmo. Nós não éramos propícios, nós fedíamos como trapo de imundície, trapos de sangue, trapos de lepra, fedíamos como o maior fedor, e eu não vou usar
mau cheiro e nem odor, para que você entenda de fato o que eu estou falando. O maior fedor que você puder imaginar era o que nós exalávamos nas narinas de Deus. Mas Ele mesmo propôs em Cristo Jesus para que nós nos tornássemos o bom perfume de Cristo. O cheiro suave, cheiro agradável, mas não pelo nosso sacrifício, pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Essa é a nossa Páscoa. É isso que a Páscoa revela, é isso que a Páscoa diz. A Páscoa revela o amor e a graça de Deus pelo seu povo, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Não há distinção, não há grego, não há judeu, não há homem, não há mulher. Todos, absolutamente todos, são diante do Senhor. Ele nos fez um só povo diante dele. A nossa Páscoa, meus irmãos, não é celebrada nem com um cordeiro, não é celebrada com pães asmos, não é celebrada com ervas amargas, mas é celebrada com o pão e com o suco de uva, que representa o vinho, todos os meses na ceia do Senhor. Quando nós celebramos a nossa Páscoa, a nossa libertação do pecado, das trevas, do inferno, da condenação eterna e da ira de Deus, porque Jesus conquistou por nós na cruz do Calvário. Essa é a nossa Páscoa. A Páscoa do mundo não contempla o Cordeiro. A Páscoa do mundo não contempla lembrar o sacrifício de Jesus, não contempla glorificar e exaltar, e muito menos agradecer a Deus pelo que Deus fez por nós na pessoa de Jesus Cristo. Mas a nossa Páscoa contempla tudo que Deus fez pela humanidade no tempo passado, presente e futuro. Tudo que Deus fez, tudo que Deus ainda há de fazer, nós contemplamos, nós nos alegramos, nós vibramos, nós celebramos a vitória, a libertação, a salvação por meio do sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Eu gostaria de fazer uma pergunta para os irmãos: o que é Páscoa, se não celebração? O que é Páscoa, se não expressões de amor, de gratidão, como nós fizemos aqui hoje, cantando, exaltando, glorificando o nosso Deus? E podemos continuar fazendo ao sair daqui, cantando, glorificando, exaltando o nosso Deus, com os nossos lábios, com a nossa vida, com a nossa santidade, com a nossa consagração, com a expressão mais pura, mais simples, mais bela do amor de Deus que foi derramado nos nossos corações, amando a Deus sobre todas as coisas, amando uns aos outros, como Ele nos ensinou a amar. O que é Páscoa, se não viver em liberdade? Porque fomos libertos. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres. Livres das paixões mundanas, livres das amarras do diabo, livres das amarras da religião farisaica, livres do pecado, livres de nós mesmos, livres da nossa própria vontade, porque nós não fomos libertos para vivermos na libertinagem, nós fomos libertos para vivermos na liberdade com que Cristo nos libertou. O povo hebreu não foi liberto do Egito para ir para o deserto, viver como quer, fazer o que quer. O Senhor disse: vai lá, Moisés, e diz ao faraó que liberte o meu povo, para que o meu povo vá e me sirva. Somos libertos, meus queridos, para vivermos livres, renunciarmos a paixões da carne, o pecado, o mundo, mas sobretudo nós somos livres para adorar aquele que nos libertou. Livres para servir com amor e alegria aquele que se entregou por nós na cruz do Calvário. Louvado, glorificado seja Deus pela Páscoa, pela primeira Páscoa, a Páscoa do Senhor, mas pela nossa Páscoa também, que é Cristo Jesus crucificado na cruz. A alegria maior é que Jesus não ficou na cruz, Ele ressuscitou no terceiro dia, está vivo, reina,
vai voltar para buscar a sua igreja e nós iremos subir com Ele, amém? Nós iremos subir com Ele, nós iremos ser transformados, glorificados. Se você não tem essa certeza, aceita hoje Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Entrega hoje a sua vida para Ele, diz para Ele: Jesus, eu entendi o que é Páscoa, eu quero viver livre, completamente livre, absolutamente livre, para te servir e para te adorar. Você pode fazer isso agora, fique de pé, enquanto a equipe de louvor vem aqui à frente. Enquanto nós encerramos, cantando, glorificando, exaltando ao nosso Cordeiro Pascal, você pode, numa atitude de humildade, de compreender, de entender que sem derramamento de sangue não há perdão do pecado, e por isso Jesus derramou o sangue na cruz, para que você fosse livre, livre, completamente livre. Você não precisa mais servir a você mesmo, você não precisa mais servir ao mundo, aos desejos carnais. Você pode, livre, adorar em espírito e em verdade. Vamos ficar todos de pé, nós vamos encerrar o nosso culto. Se você pode, não tem nenhuma limitação física, fique de pé, feche os seus olhos. Eu quero orar por você. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nós te glorificamos, nós te exaltamos, e nós queremos, ó Deus, render ao Senhor a nossa gratidão nessa noite, Pai. Nós agradecemos ao Senhor por tudo quanto o Senhor fez por meio de Jesus Cristo nas nossas vidas, Pai, por tudo quanto o Senhor ainda há de fazer, por tudo quanto o Senhor fez na história da humanidade, não apenas ter criado a imagem e a semelhança, mas também ter redimido aquele que se havia perdido, aquele que se havia separado, aquele que havia saído da sua presença. Pai, muito obrigado, nós te louvamos, nós te glorificamos, nós exaltamos o teu nome, Senhor. Nós rendemos ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor. E se há algo que nós devemos te pedir nessa noite, é que o teu Espírito e a tua palavra semeada no nosso coração possa nos capacitar para vivermos, ó Deus querido, de forma alegre, contente, vivermos, ó Deus, dia após dia aqui nessa terra, com alegria no coração, exalando, ó Deus, louvores, exalando, ó Deus, a nossa gratidão, o nosso amor ao Senhor, independente das circunstâncias da vida, porque nós já recebemos do Senhor o prêmio maior. Nós já recebemos a nossa salvação, nós já recebemos a nossa vida eterna, e nós temos consciência, nós temos certeza de que nós iremos morar com o Senhor na eternidade, e esse corpo corrompido irá ser glorificado, e nós estaremos com o Senhor, adorando ao Senhor, num corpo glorificado, transformado, um corpo perfeito, não mais esse corpo do pecado, mas um corpo santificado e glorificado como o corpo ressurreto de Jesus ao terceiro dia. Pai, muito obrigado. Derrama do teu Espírito sobre cada um aqui nessa noite, Pai. E aqueles que abriram o seu coração para compreender a verdade da sua Escritura Sagrada, Pai, em nome de Jesus, que não haja resistência ao apelo do teu Espírito, ao apelo da tua palavra, mas que corações sejam quebrantados, que hoje seja noite de salvação, de libertação, de cura física, emocional, espiritual, e que o seu nome seja glorificado, e toda a honra e toda a glória seja dada a ti, tão somente a ti, Senhor. É a oração que nós te fazemos, em nome de Jesus, amém. Seu amor me deu uma nova canção, que me transformou e me deu uma direção.